E aí, você está pronto para continuar clientizando o seu negócio? Você está pronto para continuar olhando para a sua carreira, pensar, será que eu quero olhar realmente para o cliente? Eu quero trabalhar na área de relacionamento? Eu gosto tanto assim de gente, como diria a Gabriela Amaral. Tive um papo com Ambev. Imagino que você já viu, se não viu ainda, já coloca aí na pauta, porque estamos cada vez mais trazendo convidados incríveis para esse programa. E hoje eu trouxe uma das empresas mais admiradas quando o assunto é... Vamos falar de cliente? Acho que todo mundo já quis conhecer uma operação do iFood. Todo mundo tem um amigo que trabalha no iFood e todo mundo tem curiosidade de saber como é que eles aprenderam a pensar no cliente. Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A Index é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a Index. Index, monitoramento de experiência de clientes. E hoje a gente vai receber aqui o Denilson, que vai contar pra gente como é que eles aprenderam a fazer isso. Denilson, como é que vocês aprenderam a fazer isso? Nossa, Robes, eu acho que... Primeiro, agradecer por estar aqui hoje. E segundo, por dizer que a gente... É um trabalho constante de aprendizado, assim. Então, eu acho que a gente ainda não aprendeu completamente, ainda não chegamos onde nós queríamos, mas com certeza a gente vem evoluindo muito, com muita tentativa, muito erro, muita adaptação, mas principalmente muita metodologia. Então, a gente... aproveita muito conteúdo de vocês, conteúdo da própria comunidade, a gente estuda muito o mercado aí afora e tenta trazer sempre tudo isso para dentro do iFood. Muito bom. E quem é Denilson? Para os ouvintes te conhecer, quem é Deni? Porque eu chamo de Deni, né, gente? Pois é, já tá íntima, né? já tem uma longa história tempo, aqui, né? Deni que me apresentou o iFood a primeira vez. Pois é, a Robs foi lá... Muito gratificante fazer uma apresentação para a gente. E, Deni, hoje eu sou coordenador de experiência do cliente lá no iFood, estou na área de Vox especificamente. Eu sou um homem, me considero negro, sou natural de São Paulo, recém-casado e com certeza eu sou um apaixonado aí por experiência do cliente. Acho que é isso que nos aproxima. Eu não tinha essa fofoca aí não, parabéns. Muito obrigado. Casei aí na pandemia, né? Que legal. Então, tem muita história nova para contar, sem dúvida. Passou 2 anos aí de pandemia, 2 anos da galera pedindo comidinhas em casa. Foi. Muita coisa aconteceu, digitalização massiva. Muita. O que hoje é o seu carro-chefe lá no trabalho? O que você mais faz? Qual que é a sua principal atividade? A minha principal atividade é dar voz aos clientes. Então, acho que essa é o core ali do meu trabalho desde sempre dentro do iFood e, com certeza, você traduzir ali a voz dos nossos clientes para dentro das áreas da companhia hoje é o nosso carro-chefe, sem dúvida nenhuma. E tem aquela coisinha que a gente gosta mais de fazer na operação? O que é a sua coisa favorita? Não, isso... hoje eu tenho que fazer isso, que legal, vou trabalhar feliz. Acho que ouvir o cliente e, ao mesmo tempo, contar depois o que você escuta do cliente. Acho que esse contato com o cliente, com certeza, é a parte que eu mais gosto. Mas também a responsabilidade de você traduzir isso e levar isso para as pessoas internamente depois é muito gratificante, assim. Uhum. E salvo eu esteja enganado, você falou, não, sou coordenador de sexo. Você foi promovido no meio da pandemia, que eu acompanhei ali um movimento de LinkedIn. Fui promovido no meio da pandemia. Fui promovido por 2 vezes no meio da pandemia. Olha aí. É isso, tô bem feliz também. É um case de carreira também, né? Acho que um dos nossos objetivos com certeza de trazer para cá, não só falar do iFood, não só falar de como a empresa aprendeu a pensar no cliente, mas também a inspiração profissional para outras pessoas, né, do que você faz, de como você evoluiu fazendo isso dentro de uma empresa que leva isso a sério. Acho que ajuda bastante o profissional a conseguir realizar. Mas tem aquela coisinha que a gente não gosta muito de fazer, que tem que fazer, né? Sempre tem. Que você não... Isso aqui eu não curto muito, mas eu faço porque faz parte do trabalho. Olha, eu diria que, olhando principalmente para a posição de hoje, assim, acho que são muitos aprendizados que eu tô tendo. Você acabou de falar que foi recém-promovido também a coordenador dentro da área de VOC. E eu acabo lidando ainda com muitos acordos, muitas coisas que eu ainda não estava adaptado no meu dia a dia. Então, acho que eu estou aprendendo a estar nessa função e
obviamente. A governança, a hierarquia tudo isso. ali. Então, acho que eu tô lidando com bastante coisas novas assim e até chegar no momento que você está confortável por estar naquilo, não na primeira vez, assim, com certeza. Acho que isso é o que me incomoda um pouquinho mais ainda, aquele frio na barriga. Sim. E acho que, eu não sei para todo mundo, mas para mim eu finjo até ser natural. Eu também. É normal eu estar aqui falando com você que tá aí do outro lado. Não é, gente, mas a gente finge até parecer normal, porque dá aquele friozinho na barriga, dá aquele nervosismo, até aquele desconforto de eu tô numa posição nova, eu tenho pessoas novas, esperam mais de mim nesse momento, talvez. Pois é, muito. Mas também acho que até aproveitando aqui, vou fazer um lobby meu e escrevi um artigo falando sobre carreira, tenho falado muito sobre isso no meu LinkedIn. Na verdade, tem mais de um artigo e eu contando muito a trajetória de promoção, de tudo mais. Então, acho que é legal contar, assim. E eu deixo lá muitas coisas, assim, que eu pensava, muitos frios, muitos impostores que eu tive que superar. Então, acho que é bem legal aí, vou deixar esse convite. É um ótimo exemplo de como a gente precisa aprender a considerar a nossa carreira um processo também, por que não, né? Desenhar, entender o que está acontecendo, planejar os próximos passos. Com certeza. E com certeza os artigos vão inspirar outras pessoas também. Então, já acompanha lá no LinkedIn essa história. Acho que vale super a pena e, de novo, a inspiração. É o que a gente precisa trazer para o mercado. É o que uma empresa já fez, não foi feito pela empresa, foi feito pelos profissionais desta empresa. Então, se hoje o iFood é um case, vem dessa galera que tá aí, né? 100%. E a gente aprende muito com o mercado, Rob. Acho que vale destacar muito isso. Pessoas como você têm um papel super importante pra gente. Então, o tempo todo, já participei de curso, seu treinamento, já trouxe você pra falar no iFood. Então, acho Momento que o tempo todo... da Robs. Então, acho que o tempo todo ali a gente acaba consumindo muito do mercado. É uma forma da gente também devolver depois. Olha, eu escutei, aprendi, adaptei pro meu negócio e agora eu tô devolvendo pra vocês o que deu certo, o que deu errado, pra que a gente também possa aplicar. Afinal de contas, o cliente ele acaba sendo o mesmo em muitos negócios, né? A pessoa ali, ela tá usando o iFood, mas ao mesmo tempo ela tá usando uma operadora, ela tá usando o cartão, então tudo isso acaba englobando o mesmo cliente, porque não todo mundo olhar para ele com esse cuidado, né? Mas o iFood nasceu fazendo isso? Abrimos a empresa que, já temos um departamento de CS, um departamento de CX, temos tudo aqui, nascemos assim. Não, de jeito nenhum. O iFood é uma empresa de tecnologia, criada por pessoas de tecnologia, então, naturalmente, o foco era no produto, assim, de início, né? E o iFood andou assim por algum tempo. Também aí quando você começa a receber investimento, é natural que comece a olhar muito growth, crescimento acelerado, e o iFood é um case em relação a isso. Uhum. E teve um momento que realmente precisamos de olhar com muita prioridade para a experiência do cliente. E aí o CX passa a entrar em pauta, a gente começa a estruturar a área de CX e não mais como área de operação. E é um movimento contínuo, assim. A gente hoje se sente reconhecido realmente pelo movimento de mercado, a gente tem benchmark que a gente troca com muitas empresas, a gente conta o que a gente está fazendo o tempo inteiro para dividir, mas por outro lado tem muita coisa a ser feita e a gente reconhece isso também. Então, tem algo que eu gosto de pensar é que o CX ele é um trabalho constante, assim, não é um trabalho rápido de ser feito do dia para a noite. Vamos começar a virar CX e virou a página ali um semestre e você é a empresa centrada no cliente. Não é. A gente começou esse movimento em 2019, já estava no iFood, então eu acompanhei desde o início esse movimento. Eu entrei no iFood em 2016 como operação, então você sai daquele movimento de operação, você começa a ganhar espaço em outras agendas e você vai acompanhando cada vez mais o quanto a empresa vai se transformando. Então, tem um exercício até que a gente na área de VOC faz, eu acho bem legal destacar isso. Todo final de ciclo, a gente olha para uma matriz que está no livro Experiência do Cliente da Comunidade Amigos CX e ela fala muito sobre a maturidade da empresa em relação à experiência do cliente. São 6 estágios que eles destacam lá e a gente, todo final de ciclo, volta para aquela matriz e discute em que estágio a gente se encontra naquele momento. Então, foi bem legal, porque em 2018, realmente, a gente estava no estágio 1, a gente não reconhecia o CX como uma prioridade para a companhia. E aí você vai vendo aquelas evoluções, então você passa pelaquela fase de cultura, de evangelizar as pessoas, e aí é aquele momento que você traz muita gente para falar sobre isso, e você fala sobre isso o tempo inteiro, e não que você deixe de falar, mas você fala com muito mais intensidade. Isso vai crescendo e
E hoje, por exemplo, a gente ainda não chegou no último estágio 6, a gente nem está trabalhando ele, e já se passaram 4 anos, a gente está no 5º estágio nesse momento, então olhamos para trás e falamos, nossa, quanta coisa incrível, a gente é muito melhor do que já foi, mas quando a gente olha para frente, fala, nossa, olha o desafio que ainda está por vir, assim. Então, acho que isso é uma das coisas mais gostosas também da operação, da área de relacionamento, é porque o cliente, né, a gente, enquanto ser humano, pessoa, muda o tempo inteiro, muda de ideia, que é um atendimento diferenciado, que é uma experiência diferente. Então, se desenhasse uma vez só e tivesse pronto, não ia ter graça, né? Acho que nem ia precisar do meu serviço, eu tô pensando. Acho que já é o nosso desafio. A gente já foi para essa área porque procurava um pouco disso. O tempo inteiro você tá dinâmica de trabalho. O tempo inteiro você tá corrido, assim. E toda hora surge alguma coisa nova, assim. Você fala, gente, sério. Mas mudou a persona? Mudaram para que a gente tá vendendo? Quem que é o cliente agora? É isso. Nada é fixo, né? Tudo tem um tempo de duração e o tempo todo você tem que ficar voltando como se fosse um círculo, né? Sim. É muito importante a gente trazer isso, talvez, para os profissionais novos ou para as empresas que estão olhando, para começar isso agora, que realmente não vai ser uma coisa de um dia para o outro, não vai ser de uma semana para outra, de um mês para o outro. É a constância. É isso, de verdade, assim. E eu tenho muito orgulho de falar que eu estou acompanhando o iFood, assim, desde o princípio, mas... Por outro lado, às vezes a gente para ver e quando você já começa a ouvir, de repente, uma empresa falando, pô, a gente começou a olhar para isso, tem 3 meses e agora a empresa entrar no cliente, opa, peraí, tem alguma coisa estranha acontecendo ali, ou a pessoa não entendeu o que é, ou é alguma mágica que ela precisa de contar urgentemente para todo mundo, porque tem uma fórmula de sucesso ali desconhecida, assim. Sim. Que na prática não é dessa forma, não. Quer mudar a forma que as pessoas veem a operação, não é só mudar a operação. Nossa. Até a nomenclatura operação é difícil de você tirar no início, assim. As pessoas continuam te olhando como operação e a operação traz aquele contexto ali só do atendimento pelo atendimento, assim. E aí você ter todo esse trabalho das pessoas entender o que quer dizer o CX, o que é essa filosofia, o que é essa mudança de mindset propriamente é um pouco mais complicado. Sim. Ali. Você acha que esse foi um dos seus maiores desafios do início de operação? Ou teve algo mais desafiador, além das pessoas? Olha, quando eu paro para analisar hoje, eu fico pensando que, como deu certo, né? A gente passou por isso, parece que nem foi a coisa mais difícil que a gente fez, porque os desafios que eu tenho nesse momento, eu olho e falo, nossa, esses são muito grandes, porque a gente ainda não encontrou o melhor, ainda não resolveu, não superou e etc. Mas naqueles momentos eles eram desafios, assim... A coisa, você não consegue ver a evolução do dia para a noite, assim. Então, é uma evolução que você tem que acompanhar quase que semestralmente, trimestralmente. E aí, quando você faz você tem essa visibilidade um pouco mais longínqua, você começa a perceber. Mas é difícil, é um trabalho de engajamento, assim, a cada agenda. E tem hora que você está conversando com 1000 pessoas e tem hora que você está conversando com uma. Mas todas têm igual importância nesse trabalho de evangelização ali em relação à cultura. E essa parte cultural acaba sendo a mais estratégica, talvez, no começo dessa linha de pensamento para a empresa, peraí, vamos olhar um pouco para o cliente. E vocês têm algum ritual, algum código de cultura, algo para realmente, não, peraí, vamos falar de cliente e que isso seja para a empresa e não para a área de cliente? Acho não, com certeza a gente tem e isso já está intrínseco dentro da nossa própria cultura. Então, hoje é impossível pensar o desenvolvimento de um produto dentro do iFood, uma melhoria, sem a gente ter uma área de CX envolvida ali, e não é envolvido como ouvinte, é envolvido como participante, como alguém que está desde o início ali, a gente está pensando por esse caminho, traz CX para apoiar a gente aqui. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E você vê movimentos assim que, quando eu olho, você fala, gente, como mudou, assim, até aonde a gente se posiciona hoje dentro da companhia, assim, é diferente. Antes a gente estava numa estrutura muito mais conectada ali com comercial, marketing, e hoje a gente está abaixo de tecnologia, dentro como estrutura diária. E acho que isso conta um pouco da importância e relevância que CX se tornou. Eu lembro até do Summit, que você até entrevistou o Arnaldo, que ele palestrou em 2019, e o Arnaldo falava muito do que a gente estava naquele movimento de aproximar CX e tecnologia. Então, ele falava humanização, tecnologia, foi esse o tema da palestra dele. E hoje, quando a gente olha para trás, a gente fala, olha, isso se aproximou assim completamente até o ponto da gente praticamente se tornar uma área única, assim.
A gente falou até acontecer. Até acontecer, assim. Você vai convencendo ou por ser chato ou o inverso. Eu vou vencer na persistência aqui. Eu vou falar 37 vezes. Até a pessoa se conscientizar de fato. Mas eu vou falar assim... Não é coisa, falei e amanhã tudo mudou, né? Não é assim que funciona, mas... Eu acho que essa resistência também, ela nunca foi uma resistência, assim, das pessoas... Pelo menos as experiências que eu tive conhecimento, que eu participei também, assim. Nunca foi uma resistência do fato das pessoas falarem, a gente não gosta dessa cultura, ou a gente não é desse jeito. Eu me demito porque eu não gosto do cliente. Não, de fato algum, assim, acho que era muito desconhecimento. E é engraçado, porque quando você começa a se aproximar do CX, você vê muita história, de certa forma, ali, encantamento, você começa a ver muitas coisas nesse sentido, aí você começa a ver os cases. Aquele marketing que a gente confunde com experiência. Nossa, perfeito, assim. Então, as pessoas vêm ali com uma coisa muito... uma filosofia romântica da coisa, de fato. E na prática não é exatamente isso, ou não é isso, para ser mais sincero. E aí você precisa de ficar muitas vezes buscando que você fala, a pessoa já entendeu, achou bonito e quer fazer, mas aí você tem que falar, olha, deixa eu te dar um choque de realidade, a Disney tá fazendo isso há 50 anos, eles não começaram assim do dia pra noite, a gente precisa de trazer isso pra nossa realidade, assim, pensar no nosso cliente, no nosso público e essas adaptações ali do dia a dia, que eu acho que é o mais importante. E a rotina, a constância, a frequência, eu acho que é o que acaba fazendo mais diferença nesse desenho e nessa... Não, evoluímos em 5 anos, evoluímos 1 estágio, 2 estágios. Se não tem constância, se não tem processo, não tem ritmo, não vai, né? Nossa, você nunca pode parar de falar sobre isso e de ter meta sobre isso e de... a empresa vai crescendo, as pessoas também vão chegando e pessoas que saem, outras que entram e as pessoas vão trocando as posições internamente. Então, o tempo todo você tem que estar se resguardando em relação a isso, assim. É um papel muito importante nosso. Mas, de início, é mais difícil. Com certeza, o início é mais difícil porque ninguém conhece, ninguém entende. E quando você começa a falar sobre aquilo e fala, olha, essa palavra tem toda uma dinâmica por trás, tem toda uma cultura por trás que a gente vai trazer e você precisa, assim, se inteirar em relação a isso e eu vou te dar todas as ferramentas e o conhecimento para que você se empodere, assim, em relação a isso, então... E, né, você vendo da área de VOC, você que não está familiarizado com VOC, Voice of Customer, voz do cliente. É isso. Começamos a sopa de letrinha cedo hoje. Pois é. Tem alguma métrica, algum número, alguma meta acompanhada por toda a empresa que seja com relação ao cliente? Tem. Assim que a gente começou a falar de CX, a gente trouxe o NPS. Então... foi junto, assim, a coisa aconteceu no mesmo momento, no mesmo instante. E isso chegou pro iFood e a gente continua olhando para isso até hoje. E é óbvio que, às vezes, dependendo do desafio, até do momento que a gente está passando ali, o NPS, ele até ganha algumas metas de experiência também pares, mas ele nunca deixa de ser a meta importantíssima, assim, para a gente olhar e dividir para todo mundo. Então, todo ciclo se renova, o desafio muda e o NPS está lá e ele está para muita gente, assim. Eu não posso dizer para toda a empresa. Mas não com é uma certeza, meta diária. Ela não é uma meta diária, ela é uma meta da companhia, assim. Então, tem muitos sócios mesmo. E aí a galera compartilha essa responsabilidade que não é do atendimento. A gente já passou desse estágio faz tempo, assim. Ufa. Você que tá sofrendo ainda nesse estágio, pega a dica do Deb. Pois é, a gente passou desse estágio. De início é difícil você... de novo, é um trabalho contínuo, assim, mas a gente já superou esse estágio de explicar que não é uma meta de atendimento e que realmente não é o atendimento que vai mudar o jogo ali dentro. Acho que tem muito disso. Concepção de produto, regra de negócio, o próprio comercial. Muito. Envolve muitos outros setores e não só... Nossa, tô aqui para resolver o seu problema. Demais, assim. E eu acho que uma coisa que eu posso evidenciar que mostra muito essa mudança de cultura, que eu estou me recordando agora, é que de início, por exemplo, a gente tinha
o pessoal de produto criando, a gente não participava. E aí isso ia para produção e normalmente a gente descobria quando dava errado pelo cliente. Então o cliente entrava em contato com a gente na operação e explicava que, olha, tô com um problema aqui porque, sei lá, saiu uma nova versão do aplicativo aqui, tá dando um erro. Mas o cliente não te conta, olha, a nova versão tá dando um erro. Ele conta, estou com um problema XPTO. Tô tentando acessar e não dá. E aí quando você vai recorrer à área de tecnologia para te ajudar, eles falam, foi uma versão nova que a gente lançou, não contou para ninguém e deu ruim. Assim, não contou para vocês, né? Não contou para ninguém. Vocês não estavam envolvidos e deu ruim. E hoje não. Hoje, acho que em um momento a gente passa a ser avisado, depois então a gente começa a ser comunicado pré-lançamento, depois a gente começa a interferir e falar, olha, talvez não seja o melhor momento de lançar, e depois a gente começa a evoluir até que a gente está participando realmente se é aquela necessidade, se é realmente essa nova versão que a gente tem que pôr à mão, se é o que a gente tem que priorizar em prol do cliente. Será que essa nova versão é o que o cliente está buscando nesse momento ou tem alguma coisa mais importante para a gente gastar energia agora com esse time? Eu tenho um colega de trabalho que ele fala muito, você é uma galinha ou você é um porco? E eu fico, não, você está comprometido ou você está envolvido? É muito porque a galinha só está envolvida, o porquinho morreu para dar o bacon. Pois é, perfeito essa analogia. E eu acho isso muito engraçado, porque quando a gente olha para a operação, claro que tem áreas que estão envolvidas, mas tem áreas que estão comprometidas. Nossa, perfeito. E aí, eu estou envolvido, mas a decisão não é minha, o processo não é meu, a hierarquia ali, a forma de conduzir o processo, que às vezes a gente leva muito pela hierarquia. Mas tem a subordinação que precisa ser considerada, que não é porque eu não sou o chefe que eu não mando nesse processo. Nossa, com certeza. Esse processo é meu. Com certeza, é a responsabilidade de todo mundo, assim, Robson. E a gente, como área de VOC, precisa de ter muito esse movimento de conversar com a alta liderança e explicar ali o que está acontecendo com o cliente, porque é uma responsabilidade nossa como área de resguardar essa experiência, mas por outro lado também a gente precisa de conversar com as pessoas que realmente estão colocando a mão na massa ali em níveis hierárquicos mais baixos. O financeiro, o boleto aqui está sempre exatamente errado. Isso. Então, a gente conversa com todo mundo, assim. Eu tenho algumas experiências de passado que me trazem memórias nesse momento, que eram muito essa coisa do, eu preciso que você corrija esse processo do boleto aqui que está errado. Aí eu preciso falar com o meu chefe, depois eu falo com você. E não tem hierarquia, não tem subordinação, não tem nenhum controle de processo. Como que a gente melhora na vida real, né? Nossa. É a barreira, a parede do departamento e da hierarquia. É bem legal você falar sobre isso, porque isso está até nos valores do iFood, assim. E realmente a gente vive os valores. Eu acho que tem empresa que acaba colocando os valores lá na parede, a gente sabe de trás para frente todos os nossos valores, o que cada um representa, o que eles fazem. E um dos nossos valores que a gente cobra é realmente a capacidade do food lover de remover barreiras, então, entre as áreas, assim. Então, E precisa tomar cuidado. Até estava tendo esse feedback esses dias numa conversa com a minha gestora, que eu falei, não é só esse ponto, a gente discutiu. Não é só o remover a barreira, mas também tomar o cuidado de você não criar uma, como a área que você está, assim. Então, a gente tem essa responsabilidade o tempo todo ali de manter essa o muro baixo, a cerca está baixa. Exatamente, assim. Então, aceitar, ser transparente, conversar, entender qual que é o foco, a estratégia, mas, de certa forma, esse contato tem que ter o tempo inteiro. E a gente falou muito o cliente. Quem é o cliente do iFood? É o B2B, é o B2C? Quem que é o cliente que a gente está falando? O iFood tem bastante cliente, viu, Robs? E a gente agora tem outros negócios também. Por exemplo, agora tem um cartão de benefícios do iFood, então acho que já tem bastante usuários aí, a gente já usa também. Então, até para os negócios que a gente tem, esses clientes podem ser moldados, assim. Mas olhando propriamente para a estrutura de food delivery, né, que é o nosso core, a gente costuma dizer que tem 3 pilares principais que a gente sempre triangula, eles são de iguais importâncias e o nosso desafio o tempo todo é equilibrar ali para ter uma relação ganha-ganha entre todos eles, né? Então, você precisa conhecer bem ali quais são as prioridades que cada um desses pilares tem. Então, o entregador hoje é uma relação de
cliente nossa, os próprios restaurantes parceiros, as lojas que produzem, etc., eles são um cliente nosso. E aí tem os próprios usuários mesmo, o consumidor, que é aquela pessoa que baixa o aplicativo, faz o pedido, também é um cliente nosso. E aí você tem essa dificuldade o tempo todo ali de triangular. Então você não pode pensar numa solução só olhando para o cliente, sem se resguardar como que aquela solução vai acabar interferindo ali a jornada do restaurante ou do entregador nessa dinâmica. E esse time de CX que você atua de VOC, ele está dentro dos 3 pilares ou já tem uma separação, tem departamentos novos, tem CS, o que tem lá? Tá, nesse momento, para uma estratégia, a gente está olhando para o consumidor final, assim, para esse perfil de cliente. Aí lá dentro tem várias personas, obviamente, mas a gente já ficou muito mais próximo de restaurantes. Inclusive, foi uma estrutura que eu já cuidei dentro de VOC. E aí agora pelo movimento, acho que você tem até contado bastante com a gente ali, então a Thaís assumiu a área de CX, a nossa diretora, e o Arnaldo, que era nosso antigo diretor, acabou assumindo propriamente restaurantes. Então hoje ele está fazendo um trabalho de experiência dedicado e ele levou essa governança para lá também. Mas são áreas muito próximas, a gente sempre troca. E em relação à entregadora, a gente tem uma área de VOC exclusiva para eles, porque são necessidades específicas que a gente entendeu que precisava de trabalhar ali um pouco mais de aprofundamento, assim. E talvez mais imediatas? Olha, não necessariamente mais imediatas. Acho que tem... tá ali na rua, tipo, o endereço não deu certo. Como é que faz? Pelo nosso modelo de negócio, tem imediatismo para os 3, assim. Então, tem imediatismo... Poxa, imagina você fazer 60 milhões de pedidos, a gente sempre se fala sobre isso, assim. Você tem que entregar 60 milhões de pedidos todos os meses, numa promessa de entrega de 1 hora ou menos, né? E agora a gente tem um produto, por exemplo, de 15 minutos de entrega, e nem sempre esse produto tá pronto. Às vezes ele precisa ser produzido ou minimamente embalado para ser entregue, o entregador nem sempre está próximo, então você tem toda essa dinâmica de deslocamento. E aí eu posso ser case aqui, né? Porque lá no bairro onde eu moro, tem o armazém iFood. Ah, que legal. Então, 15 minutos, gente. Aquele ingrediente que faltou para a receita tá na minha casa. Olha lá, eu uso. Quem tá falando aí é a Hobbs, hein? Não sou eu falando, então eu podem confiar. Muito. Aquele coisinha de supermercado que faltou, eu acho que não são todas as regiões ainda que tem esse benefício de ter eu não sei se chama armazém iFood mesmo. Não. Eu posso selecionar o mercado ou o estoque do iFood. É exatamente isso, é o iFood mercado. E aí a gente faz essa entrega expressa, né? E é muito rápido, gente, é muito legal. Você sabe que isso veio... O iFood olha muito para os mercados, a gente acompanha muito, faz bench com as empresas de fora, entender o que elas estão fazendo também em relação ao próprio mercado de food delivery, qual que é o comportamento. E isso veio de uma comitiva do iFood que foi para a China e chegou lá, isso estava super popular, essa entrega expressa, pô, você pede aqui, daqui 15 minutos tem alguém na tua porta te entregando, como assim? E a gente trouxe isso para testar e tem dado super certo, assim. É um mega desafio, né? Dá certo. Entregar em 15 minutos. E é legal falar sobre isso do dar certo, porque o iFood tem algo dentro da cultura que vem até do Vale do Silício, que é o H&M Dog Food, então... como sua própria comida de cachorro. E quando a gente lança essas coisas muito inovadoras, a gente põe a empresa inteira para testar, para dar feedback. Então, antes da gente lançar para o cliente, é óbvio que depois, pela própria escala, acabam tendo problemas que você precisa de corrigir, mas a gente também acaba servindo ali como os nossos testes ali. A gente faz o MVP dentro de casa mesmo, testa e dá feedbacks muito sinceros, assim. Que legal. Mas dá para ganhar dinheiro pensando no cliente? Pensando nesses produtos novos, nessa experiência? Deixa eu ouvir a voz dele aqui. Ganha-se dinheiro com isso? Nossa, com certeza. acho que se não ganhasse dinheiro, a gente nem olhava para isso com tanto afinco, assim. Não colocaria ele, de fato, no centro, fazendo esse movimento todo. A nossa estrutura de CX é muito grande dentro do iFood. Quando a gente faz bench com outras empresas e compara, realmente a gente tem uma estrutura parruda, tem um time muito forte. Então, acho que essa manutenção por si só já demonstra que a gente tem esse olhar que ali tem dinheiro envolvido dentro disso, assim. Mas, até olhando para o próprio mercado, a gente acompanha, de novo, acho que reforçar essa mensagem, a gente acompanha muito o que acontece no mercado, o que está sendo divulgado. Por exemplo, pesquisas como a da Zendesk mostra para a gente a importância de você... O quanto, por exemplo, uma má experiência, e isso foi reforçado já há 2 anos seguidos, que o cliente brasileiro, o público brasileiro,
ele é muito mais punitivo em relação à má experiência do que qualquer outro público fora do país, assim. E então você tem todo aquele trabalho de trazer um cliente para dentro de casa, mas quando você não oferece a experiência ali adequada para ele, a gente chama de jornada perfeita. Quando você não tem aquela jornada perfeita, aquela jornada sem fricções, na verdade, quando você não teve a necessidade de ele acionar um canal de atendimento e ao final ele acaba colocando uma boa avaliação, quando você não oferece isso, a chance desse cliente sair pelo outro lado é muito grande. Então, você precisa de, com certeza, experiência. E é interessante acompanhar esse movimento de conteúdo que as empresas estão olhando, as pesquisas que a gente está acompanhando. A gente recebeu a Rita aqui, da Azul, e ela citou exatamente o mesmo artigo. Olha que legal. Então, assim, assistam o episódio da Azul também, que está incrível. Mas já aproveito para fazer os ganchos de episódio aqui, porque tem que fazer esse povo assistir ou ouvir. Não sei o que eles estão fazendo, assistindo ou ouvindo a gente. Mas a gente tem muito o que falar ainda dessa área de CS, CX, ou relacionamento, ou o nome que a gente queira dar. Lá dentro do iFood, tudo chama CX. Olha... Tem um departamento diferente. Não, a gente tem a área de CX propriamente. Existe, por exemplo, a área de CS dentro do iFood, e aí está atendendo um público mais específico, que é as lojas e restaurantes. E aí eles estão olhando mais para desempenho e tudo mais. Mas eu vou confessar, eu acho que conforme você vai evoluindo esses estágios de experiência, eu não quero dizer que a estrutura não importa, não é isso, até porque ela é viva. Sim. O tempo todo a gente está moldando a estrutura de acordo com os desafios que a gente vai encontrando, assim. Mas eu vejo pessoas que são muito culturalmente voltadas em CX o tempo todo trabalhando e que não necessariamente tem CX ali no cargo. Ela está na estrutura de produto, ela está na estrutura de marketing, ela está na estrutura comercial. E a gente até tem um trabalho em relação a isso, que é os embaixadores de CX, que a gente também cria para ajudar a disseminar mais essa cultura. Então, acho que todos esses programas, todo esse incentivo, no final do dia... Eu acho que seria muito limitado eu dizer assim, poxa, a gente tem uma área de CX. Realmente, a área existe, tem o nome e tal, mas na prática, CX é muito maior do que só aquelas pessoas que levam a área. Assim, não é só o cargo, não é só o nome da área, não é o nome do processo, é a vivência mesmo. É a vivência mesmo, eu acho que isso é bem bonito de ver, assim, é uma conquista que a gente se orgulha muito, de olhar para trás e falar, olha, isso não era assim há 4 anos. 4 anos, gente. Não foram 4 dias, não foram 4 semanas, foram 4 anos. E claro que a gente tem ainda o que evoluir. O cliente vai mudar amanhã e a gente vai conseguir mudar daqui a um ano para acompanhar ele. Muito. O cliente, o produto, o mercado. A pandemia ensinou muito a gente, assim, apesar do momento, mas... Mas tem uma culpa que eu preciso colocar no iFood, tá? Não, por Essa favor. coisa do imediatismo. Porque agora o meu cliente quer que eu atenda ele na velocidade que o iFood atende. Olha lá. Bom, eu quando me coloco no papel de cliente, gosto também. Né? Eu quero mais opção, eu quero entrega grátis, eu quero mais rápido, eu quero poder passar para pegar. E isso a gente vai moldando o comportamento de consumo das pessoas também, né? Vocês têm essa responsabilidade? A gente tem. E é uma responsabilidade. Eu estava lendo um artigo esses dias, ou na verdade não era um artigo, era um texto que a senhorita escreveu. Meu Deus. Lá no LinkedIn, e aí estou me recordando agora, que estava muito falando assim, você tem que tomar muito cuidado quando você vai levar a régua a esse nível, porque isso você vai adaptando o cliente com aquilo. E aí você precisa de realmente olhar para frente e falar, olha, eu vou ter condições de manter esse comportamento, essa promessa, essa inovação. Isso não pode ser uma estratégia de eu vou fazer isso esse semestre e aí parei de fazer daqui para frente. Então, a gente não para. Tem algo dentro da nossa cultura que a gente chama de ambidestria. O Fabrício traz isso em todo o discurso dele, que é o nosso presidente. E que é muito assim, a gente precisa de cuidar do Brilliant Basics propriamente, fazer o básico bem feito, cuidar das coisas, mas a gente não pode perder de vista o futuro, essa visão futurista, inovadora e tudo mais. Então, precisa muito de ter esse equilíbrio, assim. O que eu preciso de fazer agora, com os problemas que eu tenho agora, mas o que eu preciso de fazer no iFood que eu estou pensando para daqui 6 meses, daqui 1 ano, para daqui 2 anos. Então, a gente não perde isso de vista. Muito bom. A gente recebeu também o Gobato, do Brinquedos Estrela. Adoro. E ele falou algo assim, fantástico. Cara, eu preciso entender o meu braço.
vou prometer atendimento para o WhatsApp para todo mundo que vai comprar um brinquedo estrela, não tem como nesse momento. Não tem braço, não tem tecnologia, não tem como. Assim, é prometer aquilo que a gente pode entregar para o cliente, claro, mas dá para pensar no futuro? Dá para pensar na ferramenta, dá para pensar no processo, dá para ir desenhando, né? Eu vou falar algo aqui que é polêmico, tá? Mas é muito necessário ser dito em relação a essa questão do braço, assim, até olhando para a nossa estrutura de operações. Eu lembro que quando a gente começou a falar de CX, inclusive quando o Arnaldo chegou no time, teve um levantamento que a gente fez uma vez que nós tínhamos mais de 30 canais de entrada, de contato com o cliente, assim. Por quê? Porque em algum momento você... WhatsApp, vamos contratar uma ferramenta que tem essa plataforma e vamos começar a usar o WhatsApp, então, para conversar. Agora é chat, então vamos desenvolver um chat. Agora é um e-mail. Mas tem um e-mail de prioridade para um público específico. Beleza, vamos criar, de repente, para uma grande rede. Agora vamos fazer também o chamado, mas tem um chamado que é para o entregador, tem um chamado... Daqui a pouco ficou 30 canais de entrada. Acho que é mais que isso, tá? Eu tenho quase certeza que eram uns 34, assim, não tenho certeza do número exato. E quando você olha para isso, gente, assim, você fala... É impossível você gerenciar tudo isso. Você não consegue gerenciar com qualidade todos esses meios de entrada e a complexidade que você causa, que você gera no final do dia. Até para integrar tudo isso, para levar. Porque na outra ponta, quem vai atender normalmente, você está estruturando ali de acordo com a situação que está chegando. Então, se é a pessoa pedindo algo XPTO, você vai levar para essa outra pessoa ali. A gente sempre acreditou no atendimento humanizado, pessoas atendendo pessoas. Então, você leva para essa outra pessoa aqui ajudar. E nesse meio do caminho, a gente precisou de olhar e falar, vamos enxugar aqui. O que realmente funciona é o telefone, é o WhatsApp, é o e-mail, é o chat, é o chamado, é o ticket, não sei, é o SMS, esse a gente não tinha, mas... A gente enxugou muito, até que a gente olhou e falou, olha, são 2 canais de entradas que a gente vai trabalhar como companhia, assim. E ficou muito mais fácil, porque é todo mundo olhando para aqueles 2 canais de entrada, aqueles 2 meios. É óbvio, de novo, é uma mudança. A pessoa, quando você toma a atitude de fazer isso, dependendo do público que está muito adaptado a usar um outro canal, e você traz ele para esse canal aqui, você... É a educação do cliente de novo, Você precisa educar. E tem aquela questão que é... Toda vez que você muda e alguém gostava mais do outro, aquela pessoa vai ficar falando que sempre era melhor o outro, assim, né? E é aquela resistência ali da mudança. Mas com o tempo a gente não tomou essa decisão, assim, às pressas. A gente realmente estudou. A iFood é uma empresa muito data-driven, então... Olhamos muito para dados, também fomos entender na dinâmica do mercado o que funcionava melhor, onde que a gente conseguia colocar a nossa melhor experiência. E aí vem aquela aproximação com tecnologia e a gente falou, olha, realmente é esses canais que a gente vai priorizar, porque aqui é onde a gente garante que consegue ofertar a melhor experiência para o nosso cliente. Perfeito. Eu tenho um cliente que ele fala, a gente não tem falta de braço, Robs, a gente tem falta de cabeça. A gente não está pensando melhor em como usar o recurso. Nossa, pois é. Braço a gente tem 2, não tá dando... Aqui que não tá funcionando. É isso. Acho que a estratégia faz parte. E, Dani, pra gente fechar o nosso episódio, deixar aquele momento inspiração para as empresas, para os profissionais que estão aí te acompanhando, já deve ter gente te seguindo lá no LinkedIn. O que significa clientizar-se? Visão Dani no iFood. Nossa, primeiro eu te contar que eu achei fantástico o nome clientizar. Ficou bom, né? Assim, ficou muito bom, assim, tem que elogiar aí quem participou dessa criação. Obrigada. Parabéns, olha. Sempre Robson. Mas sabe o que foi a minha... Foi o gatilho. Eu falei, gente, a gente fala muito, vamos romantizar o processo. Não romantiza isso, não romantiza aquilo. Eu falei, tá, e se a gente fala clientizar, então? Nossa, muito bom essa sacada. Não vamos romantizar? Não vamos, mas vamos clientizar as coisas, pensar no cliente. Nossa, é muito bom. Aí criei uma palavra nova. Nossa, e muito necessária, né? E muito necessária. Parabéns aí pela criação. Já sou adepto dessa palavra nova. Inclusive, ganhei a caneca aqui personalizada. Então, não tenho mais nem como esquecer isso. E tá fixado. Vou levar isso pra frente também, esse movimento aí. Mas o que eu posso deixar assim como inspiração é cuide do seu cliente. Eu acho que esse é o mais importante. Acho que é o simples. Olhar muito pro seu cliente com olhar de inconformismo. Tem muitas histórias que a gente escuta que...
dá vergonha, assim, sendo bem sincero. Você fala, gente, não é possível que eu tô aqui há 4 anos batendo nessas teclas e ainda tô oferecendo e ainda tô causando isso para um cliente do outro lado. E a gente não pode olhar isso e falar, mas é 1 em 60 milhões. Não, pelo contrário, assim. É que está me contando algo que não deveria acontecer, tinha que ser 0. Enquanto isso não ser 0, a gente tem que trabalhar para transformar isso em 0 e levar isso em 0. E esses 60 milhões, o nosso sonho é que seja muito mais do que isso. Então, eu não posso aceitar isso num negócio de escala. Então, o que eu posso dizer é assim, olhe para essas histórias dos clientes, os feedbacks que os clientes trazem. É bem legal quando você tem um reconhecimento e etc. Mas você precisa de olhar muito com inconformismo e falar assim, gente, eu não estou feliz de estar vendo isso aqui e o que a gente vai fazer para mudar esse jogo, sabe? E aqui nos bastidores já rolou, né? Vários feedbacks pro iFood. Verdade, sempre tem, né? Essa é a parte boa. Pelo menos, assim, feedbacks muito positivos. Sempre tem aqueles feedbacks de alguns pontinhos que a gente precisa de melhorar e a gente sabe disso. Mas reforçar isso para não deixar a gente também se perder. Você começa o podcast falando, todo mundo quer saber como o iFood funciona. Gente, muita coisa realmente que nós fizemos, nós nos orgulhamos, deu certo, fomos reconhecidos. E a gente conta isso não só no sentido de contar com orgulho, mas contar muito, olha, você também pode fazer aí, por isso que eu tô te contando, tô detalhando, para que você olhe para isso também, porque a gente acredita muito que as empresas têm que fazer esse tipo de movimento. Mas não perder a guarda de novo, ambidestria. Você tá olhando para cá e falando, olha, até aqui a gente evoluiu, mas olhando para frente e tem grandes desafios aí para serem superados. Muito bom. Dani, adorei o nosso papo. Que bom que você pôde dedicar aqui esse momento para compartilhar com o mercado. Fiquei muito feliz de te receber. Espero que tenhamos muitos momentos para trocar conteúdo dessa forma. Sem dúvida, você inspirou empresas profissionais, trazendo não só o case iFood, mas o case Dani, de carreira, de olhar para isso, da dedicação que você tem e, sem dúvida, do amor que você fala da profissão. Acaba inspirando gente. O que eu vou fazer da minha vida? Eu assisti aquele cara falando. Ele gostava tanto do que ele fazia, né? Eu gosto mesmo, viu? Cuidado. Isso é muito inspirador e que legal. Fiquei muito feliz. Obrigada. Obrigado a você. E agora vamos fechar aqui com o nosso público. Agradecer você também que está aí assistindo, ou você que está ouvindo. Já falei isso, me conta se você está só assistindo, se você está só ouvindo, como é que você está acompanhando o Clientice. E segue a gente aí, redes sociais, clica no Balangudango, como diria a Natália Arcuri, já coloca para curtir, já coloca para seguir. Tem mais episódios para a gente acompanhar, continuar contando para você inspirações de como se clientizar, como aprender a pensar no seu cliente. Até a próxima. Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A Index é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a Index. Index, monitoramento de experiência de clientes.